Graça e paz, amém? Amém? Eu quero te convidar a se colocar de pé. Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí em Salmos de número 84. Vamos ler esse texto nessa noite para começarmos o nosso culto ao Senhor, amém? Glória a Deus. Diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos teus átrios. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para sua prole, junto dos teus altares. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado os homens que habitam na tua casa. Louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está nos caminhos aplanados do Senhor. E qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte de chuvas de águas vivas. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião, que aparecem diante do nosso Deus. Amém? Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. Que prazer estar na presença de Deus. Quão importante estarmos aqui nessa noite. Amém? Eu quero te convidar a erguer as suas mãos. Vamos falar com Deus neste momento, agradecendo ao Senhor. Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui diante do Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, Pai, porque o Senhor nos concede, ó Pai, o privilégio de estarmos reunidos diante do Senhor. Ó Deus, para adorar o Teu nome, para bendizer o Teu nome, Pai, porque estar em Tua presença é algo importante, é um privilégio concedido por nós, pelo Senhor a nós, na cruz do Calvário, Senhor. E nós não temos palavras para Te agradecer, mas nós queremos essa noite, Pai, entregar a Ti a honra, a glória devida ao Teu nome, porque somente Tu és digno de ser adorado e exaltado para todo sempre, Senhor. E dizemos: seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus, em nosso meio nessa noite. Seja bem-vindo, Espírito Santo, em nosso meio, para falar aos nossos corações, para ministrar, ó Pai, sobre as nossas vidas. Nós estamos ansiosos para ouvir, ó Pai, a Tua voz nessa noite. E nós celebramos o Teu nome e aplaudimos ao Senhor, porque Tu és digno de ser adorado. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Vamos cantar este salmo que nós lemos nessa noite, amém? Adoramos o Senhor. Só dia nos teus átrios vale mais que 1000, pois na tua presença plenitude de alegria. Uma coisa peço a Deus e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, porque eu amo a tua casa, vou me oferecer pra tua causa, ó Deus, enquanto eu viver, porque eu amo a tua casa, permanecerei plantado e frutificarei pra ti. No pardal encontro casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei os teus altares, um só dia nos teus átrios vale mais que 1000, pois na tua presença, pois na tua presença plenitude de alegria. Uma coisa peço a Deus e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, porque eu amo a tua casa,
seguro, lugar de proteção, banquete na mesa, lugar de provisão, amigos, família, lugar de comunhão, altar de glória, lugar de adoração. Uma coisa peço a Deus e a buscarei, que eu possa morar na casa. Pode sua voz, declare, porque eu amo a vou me oferecer pra tua causa, ó Deus, enquanto eu viver, porque eu amo a tua causa, permanecerei plantado e frutificarei, porque eu amo a tua casa, vou me oferecer pra tua causa, ó Deus, enquanto eu viver, porque eu amo a tua casa, permanecerei plantado e frutificarei pra ti. Vamos aplaudir ao Rei Jesus. Aleluia! Aplauda o Senhor mais forte. É para Jesus, amém? Mais forte. Aleluia! Vamos declarar que Ele é o nosso Rei. Amém? As palmas. Deus é o nosso leão. Nas nuvens ele vem, os reis irão se prostrar. As algemas vão quebrar e nós vamos cantar a ti. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, os joelhos dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Abra os portões, prepare o caminho ao Rei. O Deus que vem salvar e está para libertar. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, os joelhos dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará.
declare nessa noite. Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Cante nessa noite. Quem pode impedir? Sua igreja! Quem pode impedir o eterno? 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 Nosso Deus é um leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, os joelhos dobrará. Meu Deus é um cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao cordeiro e o leão, todos os joelhos dobrará. Aleluia! Aplauda o Senhor! Graças a paz, igreja. Amém? Chegou o momento dos dízimos e ofertas. A Bíblia relata a história de um homem que foi extremamente próspero, que foi Davi. E Davi, um dia, ele fez uma pergunta que, via de regra, nós até conhecemos esse texto de cor. Davi faz a seguinte pergunta, ele diz, no Salmo 116, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tenho recebido? Ele faz essa pergunta, o que eu posso dar para o meu Deus por diante de todas as bênçãos que eu tenho recebido? Ele faz essa pergunta, e logo no verso 14 e 17 ele diz, pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o povo. E no verso 17 ele diz, oferecer-te-ei sacrifício de louvor e invocarei o nome do Senhor. E a pergunta que fica para nós é, você tem recebido bênçãos e dádivas do Senhor? E você já parou um pouco para pensar o que você pode fazer para o Senhor? Uma das maneiras de nós adorarmos o nosso Deus é com nossos dízimos e ofertas. Dizimar e ofertar é uma forma de adoração. E esse momento é destinado a isso, para você dizimar e ofertar. E que fique na sua mente isso. O que Deus tem feito para você? E o que você tem feito como forma de adoração a Ele? Existem muitas formas de adoração, mas uma delas é pagar os seus votos, e outra é oferecer sacrifício, entregar algo de valor no altar do Senhor. Eu quero orar com você, se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta. Em cima das cadeiras tem um envelope para ofertas, o envelope de dízimos fica ali atrás. Se você é dizimista, você deve pegar o seu envelope de dízimo. E atrás das cadeiras também tem um número com QR Code. Atrás lá também tem as maquininhas. Se você quiser ofertar com cartão, tem a possibilidade de você ofertar com cartão. Se você trouxe o seu dízimo e a sua oferta, eu quero orar com você. Pega ele, o seu dízimo, a sua oferta. Senhor Jesus, a tua igreja está aqui, Pai, nesse dia, oferecendo um culto, prestando um culto a Ti, Senhor. E esse é um momento da adoração com dízimos e ofertas. Pai, eu sei que há pessoas aqui, Senhor Jesus, que vão ofertar com o coração contente, entregando no Teu altar, Senhor Jesus, aquilo, meu Deus, que o Senhor colocou no coração dela, seja decorrente de um voto, Senhor Jesus, de uma oferta alçada, ou os seus dízimos, Pai. Deus, eu declaro, Senhor, prosperidade sobre a vida dos Teus filhos.
Eu declaro, Senhor Jesus, que eles receberão a bênção, que eles plantarão e colherão, Senhor. Que tudo que eles tocarem, Senhor Jesus, será próspero. Pai, eu oro por aquele que está com dificuldade financeira, Senhor Jesus, que está com algum entrave em injustiça, que está com uma situação travada, que os negócios não se desenrolam. Pai, nós repreendemos a miséria, Pai, dessas vidas. Nós repreendemos a miséria dessas casas, Pai. E nós declaramos, Senhor, a Tua prosperidade sobre essas vidas, Pai. Eu declaro isso pelo nome que há e pelo poder do nome de Jesus. Amém. Oferte com alegria. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém pôde imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória e o louvor a Deus e levantar das minhas mãos é pra dizer: Deus, aleluia. Amém. Nós vamos cantar essa canção baseada em Ezequiel 37, que você possa abrir o seu coração, abrir a sua boca, e como aquele que tem a permissão de Deus para profetizar sobre as mais diversas situações das nossas vidas. O Espírito Santo de Deus muitas vezes nos leva, assim como levou Ezequiel, para o vale de ossos secos. Esse vale de ossos secos para nós hoje pode ser várias situações. Mas o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus é o Espírito que foi enviado pelo próprio Jesus para estar sobre nós nesses dias. E Ele estando em nós também está a autoridade para profetizar sobre as adversidades, não em nosso nome, mas em nome do Senhor, amém? E em nome do Senhor, ao nome do Senhor, todo joelho se dobrará. E tudo aquilo que é até então impossível, torna-se possível e se curva diante da autoridade do nome de Jesus, amém? Você crê nisso? Então nós vamos cantar nessa noite, que você possa receber essa palavra como uma resposta de Deus para a sua vida, amém? Posso ver, se não um vale de ossos secos, e o que posso dizer, se já se foi a esperança, nossa vergonha está exposta debaixo do sol. E há muito tempo se foi alegria, não há espírito, não
posso ver, senão vale de ossos secos? O que posso dizer, se já se foi a esperança? Nossa vergonha está exposta debaixo do sol. E há muito tempo se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história com tua boca, profetiza, volte a alegria, venha Espírito, haja palavra. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita. Sobre a tua palavra, Senhor, nós liberamos palavras de vida em nome de Jesus. Que haja, Senhor, um despertar do teu Espírito em nosso Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Ó Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vem sobre a tua igreja nessa noite, Pai, e traga vida sobre o vale de ossos secos. Vida, eu profetizo sobre ti a vida, receba sobre ti a vida, vida de Deus, declare vida, vida, eu profetizo sobre ti a vida, receba sobre ti a vida. Isso, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Eu posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita, ressuscita, ó terra que estava morta. Ressuscita,
pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Nesse espírito de oração, bote a mão no seu coração. Conforme essa canção, medita nela. Fala dela a sua oração nessa noite. Contra ti, contra o céu pequei, me enchi de mim, me deixei levar, fui escravo dos erros, me tornei. Troquei minha casa pela liberdade em vão. Tentando me encontrar, eu me perdi. E quando eu pensei que era o fim ali, ouvi a tua voz dizendo assim pra mim: tem lugar na mesa, aleluia, pode se assentar, venha, não demore, estou te esperando, aqui é o teu lugar. Troquei minha casa pela liberdade em vão, tentando me encontrar, eu me perdi. E quando eu pensei que era o fim, ali eu ouvi a tua voz dizendo assim pra mim: tem lugar na mesa, pode se assentar, venha, não demore, estou te esperando, aqui é o teu lugar. Tem lugar na mesa, pode se assentar, venha, não demore, estou te esperando, aqui é o teu lugar. Tem lugar na mesa, tem pão na mesa, tem comunhão na mesa. Filho, declare: tem lugar na mesa,
demore, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Vamos, igreja. Me chama. Tem lugar na mesa. Pode se assentar. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui. Feche seus olhos por um instante. Este é o convite do Senhor a nós nessa noite. Não importa como você chegou aqui. Quando nós lemos essa passagem que dá embasamento para essa canção do filho pródigo. Aquele que se afastou da presença do Pai. Aquele que se distanciou. O Pai permaneceu, mas ele decidiu sair do lugar de comunhão. E nós muitas vezes agimos dessa maneira, mesmo estando, frequentando lugar de culto, mesmo vindo à igreja. Nós nos afastamos da presença do Senhor. Mas nessa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede nessa noite, inclusive uma noite de Santa Ceia, Ele está nos chamando para a mesa. Ele é um Deus que quer se relacionar com o seu povo. Ele é o Deus que visitava Adão todos os dias. E Ele está nos chamando nessa noite, está dizendo, tem lugar à mesa. Independente do que você cometeu, Jesus te chama nessa noite, novamente para o lugar de comunhão. Ele diz para você nessa noite, tem lugar na mesa. Ou talvez você olhe e se julgue indigno, mas Ele está te dizendo, tem lugar na mesa. Ou a palavra fala que quando aquele filho pródigo viu a situação em que ele se encontrava, ou ele reconheceu que os empregados de seu pai tinham comidas melhores para comer. Nessa noite o Espírito Santo te chama para comer do manjar, ou para comer do banquete, para desfrutar da presença de Deus. Tem lugar na mesa para o pecador arrependido. Tem lugar na mesa para o filho que se arrepende e quer voltar à presença de Deus. O Espírito Santo nos convida para o lugar de comunhão nessa noite. Ou Ele te chama nessa noite. Ou Ele não está te chamando pelo seu pecado, mas Ele está te convidando para viver novamente no lugar de comunhão, na presença de Deus, na presença de Deus. Estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Ele nos chama nessa noite. Coloca a mão sobre o teu coração nessa noite. Há perdão para nós na mesa. Há cura para nós na mesa. Quantas vezes nós andamos a nossa caminhada espiritual, por quantas coisas você passou. Mas Ele te chama para a mesa. A vontade do inimigo e o desejo do inimigo é nos afastar da mesa, do lugar de comunhão. Mas o Espírito Santo quer nos conduzir pela nossa mão. Porque Ele é quem está ataviando a noiva para o grande banquete naquele dia. Eu quero que você levante suas mãos nessa noite. Nós vamos cantar mais uma vez esse refrão. E que você se assente nessa noite na mesa. Que você atenda ao convite do Senhor Jesus nessa noite. Tem lugar na mesa. Pode se assentar. Venha, não demore. Venha, não demore. Estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Tem lugar na mesa. Tem lugar na mesa. Pode se assentar. Pode se assentar. Venha, não demore.
te esperando, aqui é teu lugar. Tem lugar na mesa, tem lugar na mesa. Pode se assentar. Venha, não demore, estou te esperando, aqui é teu lugar. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela: tem lugar na mesa do Pai. Tem lugar na mesa do Senhor. Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Amém? Aproveita e dá um abraço nessa pessoa que está pertinho de você aí. Diga para ela que bom que você veio, que bom que você está aqui. Diga para ela quanto ela é especial, importante nesse lugar. Graças a Deus. Como é bom, queridos, estarmos em comunhão. Que atmosfera linda que está nesse lugar, querido. Que atmosfera que está nesse lugar. Pode tomar o seu lugar, pode se assentar. Glória a Deus. O Senhor prepara essa mesa para nós e Ele diz: tem lugar, filho, tem lugar na mesa. Esse é o nosso Deus, o nosso Pai, que sempre prepara essa mesa, né? Essa mesa sempre está preparada para nós. Amém, meus irmãos? Eu costumo dizer que lá no jardim, quando Deus, Ele descia no jardim, diz a palavra, todos os dias para ter comunhão com o homem. Chega um dia que o Senhor vem, mas Adão não estava lá. Eu costumo dizer que quem não compareceu foi Adão, né? Mas Deus estava lá para ter comunhão com o homem. Deus estava lá, no seu buscando aquele relacionamento. Deus quer ter um relacionamento com você. Amém? E Ele quer ter um relacionamento de pai com você. Eu quero, nessa noite, querido, dar um bem-vindo a todos que estão conosco pela primeira, segunda vez. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Se você já está pela terceira vez em diante, sabe que você já é de casa, tá bom? Você já é de casa, já é da família. Meus irmãos, eu quero, antes de ministrar a palavra, dar um recado importante. Tem vários recados aqui, várias notícias boas para te dar nessa noite, mas eu quero já dizer que as inscrições para o nosso próximo encontro com Deus estão abertas. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Quem já fez sua inscrição aí? Diga glória a Deus. Opa, tem algumas pessoas aí que já garantiram a vaga, hein? Irmãos, não perca a sua vaga. Ó, esse encontro com Deus, as inscrições estão indo assim, ó, muito rápido. Já estão indo muito rápido, já tem várias inscrições feitas já. E são só 50 vagas. São só 50 vagas. Então, eu não deixaria para fazer na última hora. Tem aquelas pessoas que dizem assim: ah, não, pastor, eu vou deixar para fazer lá na última hora. Não, meu irmão, faz a sua inscrição já. Já deixa feita a sua inscrição, tá? Olha lá, encontro com Deus é 17 a 19 de maio. 17 a 19 de maio, nós teremos aqui o nosso encontro com Deus aqui na igreja. E vai ser sobrenatural. Amém, meus irmãos? Vai ser sobrenatural, então já faz sua inscrição. Você pode entrar lá no link no Instagram da igreja, lá no link, lá na bio no Instagram, está o link lá, para você acessar, fazer a sua inscrição. Lá mesmo tem o Pix, você pode fazer lá o Pix, o Pix para fazer a sua inscrição e já garantir a sua vaga para o nosso encontro com Deus, tá bom? Então não deixe para a última hora, já faz já a sua inscrição e participe conosco desse encontro com Deus, que vai ser tremendo, vai ser sobrenatural. Agora hoje nós estamos iniciando mais uma série de mensagens. Hoje nós estamos iniciando mais uma série, né? Nós encerramos aqui semana passada a série Raízes e hoje eu quero começar uma série, irmãos, que o Senhor tem falado no meu coração aqui. Já tem algum tempo que o Senhor tem ministrado no meu coração. Eu ministrei essa série aqui há uns quase 3 anos atrás. Não vou dizer exatamente aqui 3 anos, mas eu acredito que quase 3 anos atrás nós ministramos essa série de mensagem, que foi Cartas
à igreja. Cartas à igreja. Diga comigo assim: cartas à igreja. Nós ministramos aqui e o Senhor trouxe ao meu coração alguns dias atrás para que nós ministrássemos novamente essa série. Uma série tão importante, irmãos, para a vida da igreja. Cartas à igreja, baseado no livro do Apocalipse. Ali no comecinho do livro do Apocalipse, onde nós temos algumas cartas de Jesus endereçadas a algumas igrejas. Igrejas que estavam localizadas na Ásia Menor. E durante 7 domingos nós vamos falar sobre essas 7 cartas que foram endereçadas a essas igrejas. Cada domingo nós vamos falar sobre uma dessas cartas. Amém, meus irmãos? Então eu quero que você acompanhe conosco essa série. Eu quero que você esteja colocando no seu coração o desejo de aprender com essa palavra, de receber essa palavra no seu coração. Essa é uma mensagem que vai edificar muito a sua vida como igreja. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida espiritual. E hoje eu quero falar sobre a primeira carta de Jesus à igreja de Éfeso. Diga comigo, Éfeso. Está lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Quero ler com os irmãos essa palavra. Apocalipse capítulo de número 2, versículo 1. Quando fala de Apocalipse, a gente já dá aquele arrepio assim, né? A gente já fica, dá aquela preocupação, né? De Apocalipse. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que Apocalipse é um livro que traz esperança para nós, amém? Embora ele tenha uma linguagem um pouco difícil, uma linguagem bastante simbólica, mas o livro de Apocalipse, ele termina com uma mensagem de esperança para a igreja. Uma mensagem de esperança para os filhos de Deus. Uma mensagem de fé, de esperança para nós. Amém, meus irmãos? É uma mensagem dizendo assim, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Apocalipse, ele traz para nós a certeza, a convicção de que Deus tem o controle da história. Amém, meu irmão? A gente está vendo todos esses acontecimentos que têm acontecido nesse tempo, nesses últimos dias, nós estamos vivendo. Muitas profecias se cumprindo. Às vezes a gente fica preocupado, né? A gente fica preocupado. Jesus está às portas, mas eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus não perdeu o controle da história. Ele continua no controle da nossa vida, no controle da igreja. Ele é o Senhor de todas as coisas. Amém, meu irmão? Então acalma o seu coração e tenha esperança no Senhor. Apocalipse capítulo de número 2, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu árduo e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus e que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você, tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa ao seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também os odeio. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche os teus olhos, Senhor. Obrigado por essa palavra, Pai. Que nosso coração esteja hoje, Pai, sedento por ouvir, por receber a Tua palavra. Que o nosso coração, Pai, seja esse terreno fértil, que venha produzir muitos frutos, ó Pai, para a glória do Teu nome. Esse é o desejo do nosso coração e nós oramos a Ti em nome de Jesus. Quantos pode dizer amém?
Quantos aqui hoje vieram preparados para ouvir a palavra do Senhor? Diga glória a Deus. Então preste muita atenção e se você puder anotar aquilo que o Senhor ministrar no seu coração, anote para que você possa estar refletindo posteriormente lá na sua casa também. Como eu disse, hoje nós estamos iniciando essa série de mensagens com o tema Cartas à Igreja. Cartas à Igreja. O texto em que nós lemos, querido, registra o comecinho da revelação do Apocalipse. Uma revelação em que Jesus, ele mostra ao seu discípulo amado João. Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João. João, dentre os discípulos, dentre os apóstolos de Jesus, foi o único que morreu de morte natural. Eu gosto muito e me identifico muito com a vida de João, com o apóstolo João. Porque João, ele não era aquele discípulo que ele é tão citado, sempre é citado ali como alguém que estava próximo de Jesus. E a Bíblia diz que ele permanece com Jesus até a crucificação. Ele é o único que fica com Jesus até o fim. Ele é o único que fica com Jesus aos pés da cruz. Quando os outros se vão, quando eles correm, com medo, eles fogem, mas a Bíblia diz que João permanece aos pés da cruz até o final. Eu não sei se é devido a isso, mas coincidentemente falando, ele foi o único discípulo que também viveu que viveu muitos anos, até o final daquele século, quase o final do século, e foi o único dos apóstolos que morreu de morte natural. Mas antes dele morrer, pouco tempo antes da sua morte, ele foi preso e exilado numa ilha na Ásia Menor chamada de Patmos, a ilha de Patmos. Esta ilha era uma espécie de prisão, onde se exilava algumas pessoas, alguns inimigos do imperador. E João, como forma de parar o avanço do evangelho, como forma de amedrontar a igreja, prenderam João e colocaram ele nessa ilha chamada Ilha de Patmos. E é nessa ilha que lá nos seus 90 e poucos anos de idade, é lá nessa ilha que João é arrebatado por Jesus e ele tem a visão do Apocalipse. Apocalipse significa revelação. Então, quando nós falamos Apocalipse, nós estamos falando da revelação dada por Jesus ao apóstolo João. Lá nessa ilha é onde Jesus mostra para João as coisas que tinham acontecido, coisas que estavam acontecendo e aquelas que ainda iriam acontecer. Ele dá para João ali, Jesus traz a revelação para João de uma visão do futuro, das coisas que iriam acontecer nos últimos dias. Então João, ele foi privilegiado, porque ele foi ali o que teve essa revelação das últimas coisas, e ele no finalzinho da sua vida, ele tem ali aquela experiência com Jesus, de receber aquela revelação, tão importante para a vida da igreja, que é o que está registrado no livro do Apocalipse. Quando Jesus, ele traz essa revelação para João, lá no comecinho dessa revelação, Jesus já ordena a João que escrevesse ali 7 cartas, e endereçasse essas cartas para as igrejas que estavam em 7 cidades da Ásia Menor. E a primeira carta que o próprio Jesus, ele escreve através da vida de João, a primeira igreja a qual Jesus, através de João, naquela revelação, ele fala, é a igreja de Éfeso. Esta igreja estava na cidade de Éfeso,
Éfeso era uma cidade muito importante, era considerada a capital da Ásia Menor naquela época, uma grande cidade com mais ou menos 250 mil a 300 mil pessoas naquela cidade, um grande centro comercial, uma cidade muito importante, e ali havia uma igreja muito importante também. Essa igreja aqui, irmãos, a igreja de Éfeso, ela não era qualquer igreja. Essa igreja aqui, ela fora plantada, tudo indica que essa igreja fora plantada pelo apóstolo Paulo. Foi o próprio apóstolo Paulo quem lança os fundamentos e planta esta igreja. Paulo fica ali durante alguns anos, ali algum tempo, cuidando daquela igreja, servindo aquela igreja. Depois, essa igreja também foi pastoreada por alguém chamado Timóteo, discípulo do apóstolo Paulo. Então olha que igreja abençoada, olha que igreja importante, uma igreja plantada por Paulo, pastoreada por Timóteo e também pastoreada pelo próprio João. Essa igreja foi uma igreja discipulada pelo apóstolo João, aquele que é conhecido na Bíblia como apóstolo. Como que ele é conhecido? O apóstolo do amor. Aquele que é conhecido como apóstolo do amor pastoreou essa igreja na cidade de Éfeso, a igreja de Éfeso. Então não era qualquer igreja, mas uma igreja que tinha uma base, uma igreja que tinha um fundamento, uma igreja muito importante naquela época, no primeiro século. É para essa igreja a primeira carta que Jesus pede para João escrever e endereça a essa igreja, a igreja de Éfeso. E hoje eu quero pensar um pouquinho com os irmãos sobre esta igreja, algumas coisas que Jesus elogia nessa igreja e aquilo que ele critica nessa igreja. Algumas pessoas acreditam, alguns teólogos acreditam que essas 7 igrejas representam 7 períodos da igreja. Alguns teólogos acreditam até que as 7 cidades ali, as 7 cartas, representam 7 períodos, desde o primeiro século até o tempo em que nós estamos vivendo, como se fosse 7 fases, 7 períodos da igreja. Eu particularmente não vejo dessa forma, vejo que são 7 igrejas diferentes, com características diferentes, e que para cada uma delas o Senhor tem uma exortação, e nós, igreja contemporânea, podemos aprender com essas exortações que Jesus faz, para que nós possamos pegar o exemplo positivo dessas igrejas e não cair no mesmo erro que elas cometeram. Quem está entendendo, diga amém. Então eu creio que essas cartas, elas servem para nós, igreja atual, para nós olharmos para os pontos positivos e copiarmos. Por quê? Porque é o próprio Jesus quem está fazendo um elogio para elas. Em contrapartida, é o próprio Jesus quem está fazendo as críticas. Então, se Jesus elogia e também critica, ora, eu preciso olhar para aquilo que Jesus elogia e copiar. E eu preciso tomar cuidado com aquilo que Jesus está triste, com aquilo que ele está criticando em cada uma dessas igrejas. Quem está entendendo, diga amém. Estou fazendo aqui uma introdução para que você consiga entender esse contexto, porque senão você não vai conseguir entender o contexto dessa carta. Então vamos lá, Jesus está usando João numa revelação para escrever para as suas igrejas. Cada igreja estava numa cidade da Ásia Menor. Essa aqui estava na cidade de Éfeso, e a exortação que o Senhor Jesus faz para aquela igreja é que ela voltasse ao primeiro. Eu até coloquei como tema aqui, diga comigo assim: voltando ao primeiro amor. Vamos lá, todo mundo agora diga: voltando ao primeiro amor. Então o tema de hoje é voltando ao primeiro amor. Essa é a mensagem, em resumo, esta é a mensagem de Jesus à igreja de Éfeso: voltando ao primeiro amor. Então vamos ver o que Jesus fala com esta igreja, quais os pontos importantes que Jesus trata com essa igreja.
E o que nós podemos aprender e trazer para a nossa vida, igreja, no século 21? Vamos ver o que o Senhor está falando. Ele faz alguns elogios para essa igreja. Jesus faz alguns elogios para essa igreja. Qual que é o elogio que Jesus faz para essa igreja? Ele fala sobre o seu trabalho. Diga comigo, trabalho. Era uma igreja que trabalhava. Era uma igreja que era ativa no serviço, no trabalho. Igreja que trabalhava. Isso é importante? Com certeza. Uma igreja que serve. Uma igreja que trabalha, uma igreja onde os membros entendem a importância do servir, uma igreja que os membros entendem a importância de trabalhar, de servir para o Senhor, de trabalhar na obra do Senhor. Então esse é o primeiro elogio. Diga comigo, trabalho. Preste atenção nisso, irmão. Segundo elogio, perseverança. Essa era uma igreja que perseverava. Diga comigo, perseverança. Essa é uma qualidade importante, sim ou não, irmãos? Quantas pessoas, não é, que têm errado, têm pecado justamente nisso, na perseverança? Quantas igrejas que têm errado exatamente nesse ponto, na perseverança? Quantas pessoas, não é, que vivem, que até tomam decisões empolgadas, tomam decisões importantes, cheias de entusiasmo, mas que não conseguem perseverar, não conseguem ter constância. Mas essa igreja era uma igreja que perseverava. Então veja, recapitule comigo aqui, era uma igreja que tinha trabalho, diga trabalho, perseverança. Olha que igreja abençoada, irmãos. Uma igreja que trabalhava e uma igreja que tinha perseverança. Só que Jesus fala de mais um elogio dela. Sabe qual que é o elogio? Outro elogio que Jesus faz a essa igreja? A sua ortodoxia. Sabe o que é ortodoxia? É o zelo pela doutrina, zelo pela palavra, zelo pelos fundamentos da sua fé. Olha que igreja, irmãos. Olha que igreja importante. Olha que igreja abençoada. Uma igreja que tinha trabalho, uma igreja que tinha perseverança, e uma igreja ortodoxa, ou seja, uma igreja que tinha fundamento, uma igreja que todo mundo ali se preocupava com a doutrina, se preocupava com os ensinos que ali eram feitos. Ali não se ensinava qualquer coisa, ali não tinha heresia. Por quê? Porque eles eram ali firmes na ortodoxia, eles eram firmes na doutrina. Era uma igreja que tinha muitos pontos fortes. Mas, em seguida, Jesus faz uma crítica àquela igreja. Depois de alguns elogios, Jesus vai criticar uma postura daquela igreja. E o que é que Jesus, então, ele critica? O fato de que eles deixaram o quê? Você está participando comigo aqui? Diga amém, meu irmão. O que esta igreja deixou? Diga bem alto, diga o primeiro amor. Esta igreja, apesar de ter trabalho, apesar de ser uma igreja trabalhadora, apesar de ser uma igreja perseverante, constante, apesar de ser uma igreja ortodoxa, eles falharam em algo. Eles deixaram o primeiro amor. E é justamente isso que faz com que aquela igreja estivesse em falha diante dos olhos de Jesus. Esse diagnóstico aqui não é do apóstolo João. Quem está entendendo, diga amém. Esse diagnóstico aqui não é do pastor Maurício. Esse diagnóstico aqui é do próprio Jesus dizendo àquela igreja: olha, vocês têm muitas qualidades, vocês têm muitos pontos fortes, mas eu tenho algo para dizer contra vocês, eu tenho uma crítica para fazer contra vocês. Vocês deixaram o primeiro amor. E como deve ser triste, irmãos, né, receber uma palavra assim de Jesus, né? Como deve ser, irmãos, triste, né, ouvir Jesus dizendo assim: olha, vocês têm algo para dizer para vocês, e uma crítica, eu tenho algo para dizer para vocês, e algo negativo. Vocês deixaram o primeiro amor. Às vezes, irmãos, nós olhamos e achamos que está tudo bem. Às vezes olhamos e achamos que está tudo bem na nossa vida, porque nós mantemos uma vida de trabalho para Deus,
Às vezes nós achamos que está tudo bem na nossa vida porque nós continuamos servindo a Ele, servindo na casa de Deus, desenvolvendo o nosso trabalho na casa de Deus, cumprindo com as nossas obrigações. Nós até nos consideramos pessoas perseverantes, constantes. Às vezes nós somos pessoas que têm um crivo teológico muito bom, e nós às vezes achamos que isso é o suficiente. Mas eu aprendo com a palavra de Deus aqui nessa noite, querido, que isso não é suficiente se nós não tivermos paixão pelo Senhor. Isso não é suficiente. O trabalho, a perseverança e a ortodoxia não é importante se o meu coração não estiver pulsando ardentemente pelo Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Jesus, ele considera, querido, o amor algo tão importante, que quando alguém diz para ele assim, lá no seu ministério, enquanto ele vivia, quando alguém diz assim, Jesus, fale para nós, qual que é o mandamento mais importante? Jesus diz assim, o mandamento mais importante é amarás o teu Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças, com todo o teu entendimento, de todo o teu coração, e ao próximo como a ti mesmo. O amor ao Senhor, querido, deve ser a base do nosso relacionamento com Ele. De maneira que se tivermos outras coisas, mas nos faltar o amor e a paixão pelo Senhor, nós vamos estar em falta diante de Deus. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Dá um retorno, dá um pouquinho mais de retorno para mim aqui, Luan, por gentileza. Nós podemos às vezes ter coisas boas a nosso favor, nós podemos ter características boas, mas nós podemos estar falhando naquilo que é o fundamento na nossa vida cristã, do nosso relacionamento com Deus. É aquilo que deve pulsar o nosso coração na presença do Senhor. Paixão, diga comigo, paixão. Amor intenso. Deixa eu te fazer uma pergunta, você ama o Senhor? Não, deixa eu perguntar para você mais uma vez, você ama, você é apaixonado por Jesus? Você é apaixonado pelo Senhor? Como é que está o seu coração? Como é que está o seu coração diante do Senhor? Com qual intensidade você ama Ele? Talvez você diga assim, não pastor, eu vou à igreja sempre. Não pastor, eu tenho uma boa frequência nos cultos. Sim, eu sou um cristão regular. Se fosse para me dar uma nota, eu daria até um 9. Eu vou na igreja. Eu vou no estudo bíblico, eu participo de uma célula. Alguém pode dizer assim, olha, eu sou firme. Mas a minha pergunta é, qual a intensidade do teu coração você faz isso? Será que nós estamos fazendo isso porque pulsa no nosso coração, nós amamos, somos apaixonados por Ele? Ou porque muitas vezes nós nos acostumamos com uma vida religiosa, ou porque muitas vezes nós nos acostumamos com o sagrado, ou porque às vezes nós nos acostumamos com as coisas como elas estão. Sabe, irmão, às vezes nós temos uma boa impressão de nós mesmos. Às vezes nós temos uma boa visão, uma boa impressão de nós mesmos, e esse é o grande problema. E esse é o grande perigo, é quando nós olhamos para nós e nós achamos que está tudo bem. É quando nós achamos que nós até estamos acima da média. É que nós até estamos legal. Mas a pergunta que eu quero fazer com que você reflita hoje é, como é que está o amor no teu coração pelo Senhor? Como é que está o pulsar no teu coração pelo Senhor? Como é que está a sua paixão pelo Senhor no teu coração? Porque se o nosso coração não tiver paixão por Ele, algum momento da nossa vida, irmãos, nós vamos falhar. Algum momento da nossa vida nós não vamos suportar. Tem um livro, o livro do pastor John Bevere. Esse livro muito importante, o tema do livro é Um Coração Ardente. Um coração ardente, e ele faz uma pergunta nesse livro, e ele diz que nós temos lidado nesse tempo que nós estamos vivendo com coisas difíceis de lidar. E quem aqui concorda que nós estamos vivendo, temos algumas coisas difíceis de lidar nesse tempo?
E ele fala que nós temos algumas coisas difíceis para lidar, e ele faz uma pergunta: por que tantas pessoas, por que tantos na igreja não possuem mais uma paixão ardente por Jesus? Por que muitas pessoas, por que muitas vezes se investe tanto no evangelismo para atrair novas pessoas, quando existem muitas pessoas dentro da igreja que já não tem mais brilho no olho, que já não queima mais o coração, que já vem muitas vezes à igreja por vir e porque se acostumou, porque talvez ela não tem nenhuma outra programação no domingo à noite, ela acostumou a ir para a igreja domingo à noite. São perguntas que nos faz refletir. O que é que tem me feito? O que é que tem me feito buscar o Senhor? O que é que tem me feito eu estar aqui hoje, num dia como esse, num culto como esse? O que é que me motiva a estar aqui, ao invés de estar em outro lugar? E ele faz algumas perguntas. Por que muitas pessoas, mesmo experimentando o poder do Evangelho, muitas vezes volta para o mundo? Por que muitas pessoas, mesmo experimentando, conhecendo a luz, conhecendo a Jesus, experimentando uma vida de liberdade em Deus, muitas vezes acaba voltando para o pecado, acaba voltando para o mundo, mesmo sabendo que o mundo é um lugar tenebroso, mesmo sabendo que o mundo é um lugar de trevas, mesmo sabendo que o mundo é um lugar ruim, é um lugar de destruição? Por que muitas pessoas, mesmo conhecendo, experimentando, e um dia tendo estado na presença de Deus, muitas vezes acaba voltando para o lugar onde estavam antes? Por que isso acontece? E aí nesse mesmo livro, o pastor John Bevere, ele fala, e ele diz assim: eu creio que as respostas para todas essas questões podem ser resumidas de uma única maneira: a ausência do fogo e da paixão pelo Senhor. A ausência do fogo e da paixão pelo Senhor. É algo que precisa, querido, queimar no nosso coração, nos fazer hoje refletir sobre como nós temos vivido a nossa vida diante do Senhor. Como está o fogo e a paixão no nosso coração pelo Senhor? Faça uma avaliação no teu coração hoje. Como é que está a paixão no teu coração por Deus? Esta igreja deixou o primeiro amor. Agora, note bem que deixar o primeiro amor aqui não significava apenas um relaxo. Às vezes, quando nós falamos de deixar o primeiro amor, às vezes nós lá pensamos assim, às vezes num relaxo espiritual. Às vezes nós pensamos assim, em um desânimo, mas deixar o primeiro amor não é isso. Segundo o texto, onde Jesus fala que eles deixaram o primeiro amor, fala sobre algo muito mais profundo do que isso. Fala sobre algo muito mais profundo do que apenas um relaxo, do que apenas um desânimo. Mas fala sobre um esfriamento. Fala sobre um esfriamento interno, fala sobre um esfriamento espiritual, sobre uma posição espiritual, a qual muitas vezes nós vamos nos acostumando. Quem aqui já viu aquela analogia do sapo que colocado numa água e aos poucos vai esquentando aquela água, ele morre ali fervendo, mas ele não sai daqui. Quem já viu essa explicação, essa analogia? Não sei nem como é que chama. Se você colocar o sapo numa água, fervendo, ele pula. Logo ele sente que a água está fervendo, ele pula, ele não fica. Mas se você colocar o sapo na água fria e você ir esquentando essa água pouquinho em pouquinho, ele vai se adaptando àquele lugar ali até ele morrer. Esse deixar o primeiro amor, querido, é como se fosse isso. É quando nós vamos nos acostumando com um lugar, nos acostumando com uma posição. E nós vamos ali nos adaptando, nos acostumando. Algumas coisas que muitas vezes a princípio nos incomodam, mas daqui a pouco começa a não nos incomodar mais. Algumas coisas que a princípio nos mexe com a gente, mas daqui a pouco começa a não mexer mais.
E devagarzinho nós vamos nos adaptando àquela nova realidade. Devagarzinho nós vamos adaptando àquela realidade. Quando pensa que não, nós estamos mortos espiritualmente. Mortos espiritualmente. Agora, veja que perder ou deixar o primeiro amor não significava deixar de trabalhar. Eles eram uma igreja que trabalhava. Eles continuaram trabalhando. Não significava apenas desanimar, porque eles eram perseverantes. E eles também tinham a ortodoxia. Mas por que então que Jesus disse que eles deixam o primeiro amor? Eu quero pensar com os irmãos sobre 3 coisas. O que é que acontece com essa igreja que faz com que Jesus disse para eles que eles deixaram o primeiro amor? O que evidencia que eles deixaram o primeiro amor? Em primeiro lugar, eles perderam o amor como nos primeiros dias. Tudo indica que nos primeiros dias eles eram fervorosos, eles amavam o Senhor intensamente, mas que nos últimos dias eles estavam fazendo como uma prática religiosa, eles estavam fazendo algo costumeiro. Às vezes nós podemos estar na igreja, podemos trabalhar para Deus, podemos servir na igreja, mesmo assim estarmos distante de Deus. Mesmo assim estarmos distante do propósito e da vontade de Deus. O nosso amor sincero a Deus é o que nos faz cristãos verdadeiros. O que nos faz cristãos verdadeiros não é apenas o lugar que você frequenta, não é a roupa que você veste, não é aquilo que você fala, mas o que nos faz cristãos autênticos, verdadeiros, é o nosso amor sincero que nós temos com o nosso Senhor, que nós temos com Deus. Primeiro lugar, então, eles perderam o amor pelo Senhor como eles tinham no princípio. Segundo lugar, eles perderam a intensidade da comunhão cristã. Eles perderam a intensidade da comunhão cristã. O zelo exagerado pela ortodoxia fez com que eles perdessem a capacidade de amar uns aos outros, de amar mais uns aos outros. Eles tinham um zelo tão grande para não errar, eles tinham um zelo tão grande para não errar, para não pecarem em algumas coisas, que eles começam a ficar frios. Eles começam a ficar frios. E isso acontece com toda a igreja que vai demais para um extremo. Existem algumas igrejas, né, que às vezes em busca de não errar, de não permitir certas práticas e pecados, com que o pecado entre na igreja, se tornam muitas vezes igrejas enrijecidas, grupos enrijecidos, estruturas religiosas, onde não há vida de comunidade. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? O zelo pela palavra e pela ortodoxia, ele tem que existir, com certeza. Mas ele precisa ser, querido, embriagado, movido, cheio pelo amor. Então essa igreja, eles começam a ter um zelo tão grande, que eles começam a ficar com o coração enrijecidos e frios. O Senhor está dizendo assim: olha, voltem a praticar amor na forma de comunhão cristã, na forma da comunhão de vocês, a viver em comunidade. Voltem a amar uns aos outros. O zelo é importante, mas não à custa do amor, não à custa da misericórdia, da compaixão. Jesus então fala para aquela igreja que eles precisavam voltar à prática do amor e da comunhão cristã. A cobrança, muitas vezes, era maior do que o amor. A cobrança era maior. E aí, quando existe a cobrança, às vezes entra o orgulho pessoal e o julgamento. Sabe aquela pessoa que às vezes ela começa a julgar o outro, ela começa a julgar o outro, e ela entra nesse lugar, num orgulho pessoal,
e ela começa a olhar para o outro e começa a julgar o outro, começa a julgar as práticas do outro. E quando nós entramos por esse caminho, significa que nós já estamos perdendo o primeiro amor. Porque o que deve nos motivar em primeiro lugar é o amor. É o amor. Até o nosso zelo tem que ser motivado pelo amor. Até quando eu confronto o meu irmão, até quando eu confronto a minha irmã, até quando eu confronto, eu devo estar motivado pelo amor. Senão vira apenas orgulho pessoal, superioridade. Já viu aquelas pessoas assim que elas se sentem tão superiores espiritualmente que você se sente envergonhado perto delas? Elas se sentem às vezes tão perfeitas, em outro nível espiritual, que às vezes você se sente envergonhado de estar perto delas. Esse não é o propósito. Essa não é a visão da igreja. Esse não é o propósito da igreja. O propósito da igreja, querido, é através do amor criar esse ambiente de reflexão, criar esse ambiente de mudança, de transformação. Amém, meus irmãos? A comunhão é a essência do evangelho prático. A comunhão é a essência do evangelho prático. Não existe evangelho prático se não tiver comunhão. Se nós não tivermos em comunhão uns com os outros, se nós não tivermos amando uns aos outros. Terceiro lugar, o que evidencia que essa igreja deixou o primeiro amor? Eles perderam o amor em testemunhar ao mundo. A sua ortodoxia fez com que eles se distanciassem dos pecadores. Eles eram uma igreja tão zelosa pela doutrina, tão zelosa pelos os seus dogmas, por aquilo que eles acreditavam, que eles começam a viver para si mesmos, que eles começam a se distanciar dos pecadores. Eles estavam com tanto medo, às vezes, com tanto cuidado, e às vezes na boa intenção, sabe, do pecado não entrar dentro da igreja, mas eles criam também um muro e se distanciam dos pecadores. E a igreja não foi chamada para criar esse muro de proteção, mas a igreja foi chamada para impactar o mundo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Você não foi chamado para se trancar dentro de 4 paredes, para tentar viver uma santidade ou uma superioridade. Você foi chamado para impactar o mundo, para ser luz no meio das trevas. A igreja foi chamada para ser luz no meio das trevas. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então ele estava com um zelo tão grande que eles se distanciam dos perdidos, eles se distanciam, eles não conseguem criar uma comunicação com os pecadores. E quando a igreja cria essa barreira, a igreja começa a deixar de ser relevante numa sociedade, numa cidade. Porque quem então vai ser boca de Deus na sociedade e no meio de pecadores, senão a igreja do Senhor Jesus? Quem vai ser porta-voz, embaixadores de Cristo, senão a igreja? Então a igreja, ela precisa sim, querido, ir até os perdidos. A igreja precisa se comunicar com os pecadores, trazendo e chamando os pecadores ao arrependimento. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Igreja é lugar onde os pecadores precisam vir e precisam ser acolhidos e precisam chegar e sentir um ambiente de transformação, um ambiente de aconchego, um ambiente de amor, de transformação. Não um ambiente de julgamento, mas um ambiente de transformação, onde Jesus está. Ali não há o julgamento, mas ali há misericórdia, ali há bondade, ali há amor, como instrumento de transformação de vida. Esta igreja começa a viver para si mesmo. E nós, como igreja, precisamos tomar muito cuidado para nós não vivermos para nós mesmos, fazer culto para nós mesmos, viver para nós mesmos, mas tudo que nós viemos fazer possa ser testemunho
para que as pessoas possam ver aquilo que o Senhor faz através da sua igreja, para que as pessoas possam vir e experimentar e sentar à mesa do Pai e possam viver, elas possam desfrutar desse ambiente, da presença de Deus. Só que Jesus no final, Ele dá uma orientação para aquela igreja, é que eu termino essa palavra. Jesus diz para eles assim: arrependam-se, olhem, vejam onde vocês caíram. Jesus está dizendo àquela igreja: onde foi que vocês caíram? Volte, arrependam-se e voltem ao primeiro amor. Por isso que o tema é voltando ao primeiro amor. Jesus, querido, Ele sempre nos dá a oportunidade de nós revermos as nossas decisões, de nós revermos a nossa postura diante dEle. E assim Ele dá aquela oportunidade àquela igreja, dizendo assim: olha, eu quero voltar a ter esse relacionamento com vocês. Eu quero voltar, sabe? Quero voltar a ter esse relacionamento com vocês. Voltem ao primeiro amor, arrependam-se. Vejam onde vocês caíram e arrependam-se. Eu quero hoje, querido, orar com você nesse sentido. Talvez tem pessoas aqui nessa noite que você talvez se sente tão distante. Talvez seu coração não arde mais, não queima mais. Talvez você participa de um culto como esse, mas você não sente mais no teu coração ardor, queimar pelo Senhor, paixão pelo Senhor. É como se fosse a qualquer outro lugar. É como se você estivesse em qualquer outro lugar. Eu quero dizer que isso não está normal. Eu quero dizer que isso não é a vontade, o propósito de Deus para a sua vida. Nós precisamos, querido, arder o coração quando ouvimos a voz de Deus, quando estamos na presença de Deus. Lembra dos 2 discípulos no caminho de Emaús? Quando eles percebem que Jesus estava com eles, eles olham um para o outro e dizem assim: olha, porventura não ardia o seu coração quando ele falava? E ele diz assim: sim. O outro diz: sim, ardia o meu coração. Querido, nós precisamos sentir, arder o coração quando nós estamos na presença de Jesus. Nós não podemos, querido, nos acostumar com o sagrado. Não podemos nos acostumar com uma vida religiosa. Mas nós todos os dias precisamos, querido, renovar a paixão pelo Senhor. Precisamos estar apaixonados pelo Senhor. Eu quero orar por você nessa noite. Você pode ficar de pé no seu lugar. Quero orar por você nessa noite que deseja, querido, ser renovado no seu amor, na sua paixão pelo Senhor. Quem sabe você nunca pensou talvez em sair da igreja. Talvez você nunca pensou em abandonar Jesus. Talvez você nunca pensou em voltar para a sua vida de antes. Mas talvez falta alguma coisa. Talvez falta aquele queimar no coração. Talvez falta aquela sede. Talvez falta aquela paixão. Quero que você entenda hoje, querido, que não é normal. Quero que você entenda, querido, que o Senhor Ele quer trazer sede, trazer fome no teu coração. Por muitas vezes nós às vezes pensamos que não, existe aquela pessoa que é mais quieta, existe aquela pessoa que é mais pacata, existe aquela pessoa que é o temperamento dela, é o perfil dela, é o perfil dela. Sim, com certeza, nós somos diferentes um do outro. Tem aquela pessoa que é mais comedida, tem aquela pessoa que é mais quieta, introspectiva, mas você precisa analisar, querido, se isso é o seu temperamento, ou se muitas vezes é a frieza batendo na porta do seu coração, ou se às vezes é porque a chama da presença de Deus já tem quase se apagado, já tem se enfraquecido. É com você que eu quero orar nessa noite. Você que talvez você nunca pensou em sair da presença de Deus, talvez você nunca pensou em voltar para as práticas do passado, para o pecado, mas talvez você diz assim: mas eu também não sinto essa sede que eu queria sentir. Eu também não sinto essa paixão que eu vejo às vezes o pastor falando, alguém falando. Eu queria sentir essa paixão, eu queria ter esse amor renovado. É por você que eu quero orar nessa noite. É por você que se sente fraco. Não é por você que se sente forte. Não é por você que está tudo bem. Não, eu quero orar por você que se sente fraco hoje. Quero orar por você que se sente hoje abatido, que se sente hoje, o teu coração está se esfriando, mas você não aceita essa condição. Você quer ser renovado. Você quer cada dia andar na presença de Deus, caminhando para frente, olhando para o alvo. Eu quero orar com você. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente.
desejo orar por você nessa noite. Eu quero orar com você. Enquanto o Ministério do Louvor estará adorando ao Senhor, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente do altar. Nós queremos orar. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo. Pai, contra ti e contra o céu pequei. Me enchi de mim, me deixei levar, escravo dos erros me tornei. Troquei minha casa pela liberdade em vão, tentando me encontrar eu me perdi. Aleluia, Jesus. E quando eu pensei que era o fim, ali ouvi a tua voz dizendo assim pra mim: tem lugar na mesa. Eu queria que você ouvisse o Senhor falando no teu coração Pode hoje. se assentar. Ah, querido, ouça a voz do Espírito Santo. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Ouça a voz do Senhor falando com você, querido. E tem lugar na mesa. Tem lugar na mesa. Pode se assentar. Quanto tempo faz que você não tem intimidade com o Senhor? Venha, não. Quanto tempo faz que você não sente o coração queimar? Quanto tempo faz que você não sente essa presença gloriosa? Quanto tempo faz? Troquei minha casa pela liberdade. Aleluia! Oh! Tentando me encontrar, eu me perdi. E quando eu pensei que era o fim, ali ouvi a tua voz dizendo assim pra mim: tem lugar na mesa. Tem lugar na mesa. Ele deseja sentar com você. Ah, sinta. Venha, não demore. O renovo de Deus sobre a sua vida. Estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Tem lugar na mesa. Pode se assentar. É o Pai amoroso. Venha, não demore. Ele está te convidando, Ele está te chamando para um tempo de comunhão. Ele está te chamando para um tempo de relacionamento. Espírito Santo de Deus.
teus filhos que estão aqui, Pai. Não deixa eles sair daqui da mesma forma que eles chegaram. Não deixa eles sair daqui, Pai, sem ter o seu amor renovado. Sem que esta chama, Senhor, aumente cada dia mais, cada vez mais, cada manhã. Que nós possamos nos deleitar em Ti, Jesus. Que nós possamos nos deleitar em Ti, Jesus. Que nós possamos nos deleitar no Senhor, Pai. Que o Senhor possa arder no coração, Pai, no nosso coração, essa chama. Que nós possamos amar o Senhor, Pai, sobre todas as coisas. Senhor, eu oro pela vida do Enzo agora, Pai. Senhor, que ele ame o Senhor intensamente, profundamente, sobre todas as coisas na sua vida. Que hoje ele saia daqui com essa convicção, com esse amor ardente pelo Senhor, Pai. Cumpra o propósito, o chamado que o Senhor tem para a vida dele, Jesus. Eu oro em nome de Jesus sobre cada um dos teus filhos que aqui estão, Pai. Venha, não Eu declaro sobre eles esse renovo espiritual. Estou te esperando. Que eles sejam renovados. Que é o Deus. Que esta chama aumente. Que esta chama aumente. Que esta chama aumente, Senhor. Que eles se sentem na mesa da comunhão. Venha, não demore, estou te esperando, aqui é o teu lugar. Glória a Deus. É o que nós assim pedimos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Renova-nos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, o Senhor está renovando, o Senhor está renovando. O Senhor está acendendo a chama que estava quase apagada no coração de algumas pessoas. É noite de renovo espiritual. Os irmãos podem voltar para o lugar. Eu quero já convidar os irmãos que vão nos ajudar aqui a distribuir os elementos da ceia. Nessa mesma atmosfera, nesse mesmo clima, querida, que nós queremos participar da mesa do Senhor. Nós queremos participar da mesa do Senhor. Nós iremos distribuir os elementos da ceia. Está aqui o pão, o cálice. Nós iremos trazer à memória o sacrifício de Cristo. E que faz-nos também, querido, reacender esta chama do amor no nosso coração. Então você que vai participar da ceia, eu gostaria que os irmãos ficassem de pé, para que os irmãos ficasse mais fácil para os irmãos que vão distribuir o pão e o cálice. Depois que você pegar os dois, você pode segurar nas suas mãos aí, e depois que todo mundo pegar, nós vamos participar juntos. Amém, meus irmãos? Então você vai pegar os dois elementos, vai segurar, vai esperar, para que juntos nós possamos participar da mesa do Senhor. Amém? O Ministério de Louvor pode estar adorando ao Senhor com a canção, e os irmãos já vão distribuir aí os elementos da ceia. Pode distribuir, irmãos, por gentileza. O Ministério de Louvor pode estar adorando ao Senhor. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho
você, corro pra você, o seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Declare: eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Vou deixar na cruz, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou. Levante suas mãos, declare isso. Tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Vou deixar na cruz, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho
você, corro pra você, o seu amor me chama. Segura nas suas mãos aí agora, vamos orar, querido. Está aqui o pão, o cálice, que traz a nossa memória nessa noite o corpo de Jesus esmagado na cruz e o seu sangue derramado, por amor às nossas vidas. É esse amor, querido, que nós precisamos estar enraigados. É esse amor que nós não podemos deixar por nada nesse mundo. Senhor, nós queremos agora participarmos juntos da comunhão, da Tua mesa, Senhor. E agradecemos a Ti pelo Teu sacrifício, Pai. E através dessa comunhão nós possamos ser renovados cada dia mais. E tendo partido o pão, tomou e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Vamos todos participar do pão. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso em memória de mim. Porque sempre que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos todos participar do cálice. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Adore ao Senhor, querido. Seu amor, agradeça a Ele, adore a Ele. Mais que tudo. Adore ao Senhor, adore a Ele por um instante. Declare o seu amor. Declare o seu amor. Tem poder. Declare a sua paixão por Ele. Aleluia. Glória a Deus. Eu dependo desse amor, seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder. Levanta a sua voz, adore a Ele. Eu dependo desse amor, seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o teu amor me chama. Os irmãos vão passar aí recolhendo, queridos, cálice. Por gentileza, entregue para alguns dos nossos irmãos que estarão passando aí. Os irmãos podem estar assentados por um instante. Eu quero só reforçar alguns avisos. Nós já estaremos encerrando o nosso culto. Queridos, eu quero dar aqui um recado importante dos nossos jovens e adolescentes. Nós teremos um acampa dentro aqui com os jovens e adolescentes no dia 19, 20 e 21 desse mês de abril, tá? Dia 19, 20 e 21 de abril agora, nós teremos um acampa dentro, tem aí a arte? Tem aí, Luan? Eduardo, tem aí a arte? Vai colocar aí a arte para nós? Então, pais, incentive o seu filho. Você tem filho adolescente, você precisa fazer a inscrição do seu filho, tá? Você vai procurar aí a liderança dos jovens, a Kézia, o Robinho, ou a Elisângela e o Jefferson, e vai fazer a sua inscrição, a inscrição do seu filho para participar desse acampa dentro. Vai ser um momento maravilhoso, né? Um tempo precioso com os jovens e adolescentes. Olha lá, acampa dentro. Como colidir se
estivermos na mesma direção, né? Vai entender quem participou aí do Conjuban, né? O tema do Conjuban foi colisão. Falamos sobre colisão, sobre contracultura. Então, esse Acampa Dentro vai ser como uma continuação do Conjuban. Então, vai ser muito importante que o seu filho, adolescente, jovem, participe, tá? Vai ser aqui na igreja mesmo, tá? Dia 19, 20 e 21 de abril. As inscrições até o dia 14, que é no domingo que vem. Então, procure, tá? Já procure a Kézia, o Robinho, ou a Elisângela e o Jefferson, e faz a inscrição do seu filho aí, em nome de Jesus. Eu vou dar só os avisos principais aqui, irmãos, aquilo que já semanalmente, a nossa programação semanal está nas nossas redes sociais, os irmãos já até sabem, né? Então, vou dar os avisos aqui principais. Domingo que vem, nós vamos ter aqui na igreja batismo e recepção de novos membros. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus, aplaudir ao Senhor Jesus, irmão? Alegria, irmãos. Alegria, a família crescendo, amém? Nós temos que estar alegres, felizes por isso, né? Glória a Deus. Então, batismo e recepção de novos membros no domingo que vem. Então, quem está fazendo o estudo para o batismo aí, tá? Se prepare para que domingo, nós no culto aqui vamos ter o batismo e recepção de novos membros. Então, se você já tem frequentado a igreja já há algum tempo, tá? Você já está frequentando os cultos há algum tempo, e você já é batizado, já foi batizado aqui ou em outra igreja, e você ainda não foi recebido como membro na igreja, oficialmente como membro, nos procure durante a semana, tá bom? Para que a gente possa agilizar e para você ser recepcionado como membro, se você já é batizado. Se você ainda não é batizado, eu incentivo você, encorajo você a batizar e também se tornar membro através do batismo, tá bom, meus irmãos? Existem essas duas formas de se tornar um membro. Se você já é batizado, você ser recepcionado e recebido como membro. Se você ainda não é batizado, você se batizar e se tornar um membro também da família IBN Yeshua. Então, preste atenção, para quem vai ser recebido, para quem vai batizar e para quem vai ser recebido como membro, domingo que vem, pela manhã, nós vamos ter um café da manhã aqui na igreja com essas pessoas que irão batizar e que irão ser recepcionados como membro. Será o café da integração. Amém, meus irmãos? Então, se você vai ser recebido como membro ou vai batizar, esteja aqui no domingo que vem, às 8h30 da manhã, tá? Eu quero tomar um café junto com você, tá bom? Quero tomar um café com você e falar um pouquinho sobre a nossa igreja, falar um pouquinho sobre a nossa visão, o que é ser um batista nacional, para que você possa entender, não é? A igreja que você vai fazer parte. Então, domingo pela manhã, eu espero por você que para esse café da integração às 8h30. À noite é onde vai acontecer o batismo e a recepção dos membros. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé? Eu quero desejar uma semana abençoada para você, cheia do cuidado de Deus, da bênção de Deus. As outras programações, rotineiras, você já sabe. Segunda-feira, escola bíblica. Terça e quarta, oração de homens, de mulheres. Quinta-feira tem célula. É bênção demais a nossa programação. Estende as suas mãos assim, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com a tua vida hoje e sempre. Quem recebe, diga um amém bem forte e aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia! Cumprimente seu irmão. Deus abençoe em nome de Jesus.